A paz do Senhor Jesus Cristo, para todos os amados irmãos, a você que está comigo, acompanhando esse maravilhoso estudo do Apocalipse. A você que muitas das vezes acha esse livro muito complicado, nós estamos aqui, meus amados, para tentar destrinchar, alguns pontos controversos, algo que é difícil da gente compreender. Nos estudos que nós estudamos, em Apocalipse capítulo 1, nós vimos a visão do Cristo glorificado. Apocalipse capítulo 2, até o capítulo 3, vai falar, das cartas, ou seja, as igrejas, as 7 igrejas, as cartas predestinadas às 7 igrejas da Ásia. E hoje, dando continuidade a mais esse estudo maravilhoso, nós vamos aqui para Apocalipse capítulo de número 4. Vamos lá para o nosso estudo. Que Deus te abençoe e nos ilumine nesse dia maravilhoso. Apocalipse capítulo de número 4. A visão do trono da majestade divina, os 24 anciões e os 4 animais. É o tema, é o título de Apocalipse 4. Vamos lá o que João ele escreve aqui em Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois devem acontecer. Versículo de número 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Vamos parar um pouquinho aqui, irmãos, e vamos começar aqui a analisar que João, depois dele ter tido a visão do Cristo glorificado, João aqui, ele no capítulo 2, o anjo manda ele escrever as cartas às 7 igrejas, e depois ele tem uma visão, do céu, uma porta aberta no céu. Oxê, agora imagina aqui comigo, meus irmãos, ele viu uma porta aberta no céu. Então, existe uma porta no céu, não é isto? De acordo com o que nós estamos vendo aqui, existe uma porta aberta no céu. E analisando esse texto, nós vemos em João 10, versículo 9, que Jesus disse o quê? Que ele era a porta. E quem entrar por ele seria salvo, caminharia e acharia pastagem, ou seja, ia achar pastagem. Então essa porta no céu é o Senhor Jesus Cristo. João aqui ele disse que viu uma porta, para entrar no céu. Então Jesus ele ainda continua sendo o único meio em que o homem se chega a Deus. Jesus é o caminho, como disse em João 14, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vê ao Pai se não for por intermédio dele. Então Jesus, ele é o caminho. Então esse negócio das pessoas dizer, todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus, isso é o contrário da palavra de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que só existe um caminho que leva a Deus. A palavra do Senhor diz que só existe uma porta, só uma porta. Então, meus amados, nós vemos que o homem ele procura rodeio para entrar no céu.
mas João ele enxergou e ele viu uma porta aberta nos céus. E essa porta é justamente o Senhor Jesus Cristo, né? Nós vemos na palavra do Senhor que Jesus foi um nome que foi dado acima de todo nome, para que em cima no céu e embaixo na terra se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo ele é o Senhor. Então, não há salvação em nenhum outro, como diz a palavra do Senhor, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum nome foi dado entre os homens pelo qual somos salvos. Vamos aqui. Então João ele teve essa visão de uma porta aberta no céu, né? Depois ele teve essa visão dessa porta aberta no céu. O versículo 2 diz que ele foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, este que estava assentado sobre o trono era justamente o Senhor Jesus Cristo, que estava naquele trono da majestade, ou seja, que estava no trono da graça. Jesus Cristo estava no trono da graça. Então vamos dar continuidade aqui no versículo de número 3. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. Você está vendo aqui, meus amados irmãos, você está vendo aqui que o que estava assentado naquele trono, ele era semelhante à pedra de jaspe, né? E a pedra de sardônica, ou seja, pedras preciosas, né? A topázio, o berilo, o cristal, a ametista. A Bíblia vai fazer questão aqui de dizer que ele era semelhante à pedra de jaspe. Como é a pedra de jaspe? A pedra de jaspe ela é transparente, ou seja, a semelhança do Senhor é como a pedra de jaspe, está falando ali da santidade, da pureza de Deus, porque a pedra de jaspe ela é transparente. E a pedra de sardônica, ela tem uma cor avermelhada, né? Que é um simbolismo do sangue de Cristo, o sangue remidor, o sangue salvador, né? Agora vamos aqui ver. E o arco celeste estava sobre o trono e era semelhante a esmeralda, ou seja, o arco-íris celeste estava ao redor do trono. O que é o arco-íris, irmão? É a aliança de Deus com o homem, né? Nós vemos ali que Deus, quando destruiu o mundo com o dilúvio, Deus fez uma promessa a Noé que Deus colocou o arco-íris representando a aliança de não destruir mais. Então esse arco-íris representa a aliança que Deus tem com o homem. Vamos lá para o versículo de número 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinha sobre ele a cabeça coroas de ouro. Então você veja que nessa visão que João teve, né, de 24 tronos, e vi assentados sobre o trono 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. Aqui, meus amados, ancião não é anjos, né? Não é anjo, porque ancião aqui representa líderes, Então dá a entender aqui que esses 24 tronos, esses 24 anciões, é um simbolismo dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. É um simbolismo dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo, e é um simbolismo também dos 12 patriarcas, ou seja,
dos 12 filhos de Jacó, né? As tribos, Benjamim, Ruben, Naftali, né? Então, as 12 tribos, ajuntando com os 12 apóstolos, vai dar o quê? 24 anciões. Veja bem no versículo de número 5. E do trono saía relâmpagos e trovões e vozes, diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus, né? Então você veja aqui que as 7 lâmpadas é um simbolismo dos 7 Espíritos de Deus que nós encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo de número 2, né? O Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do conhecimento, o Espírito do temor, o Espírito da fortaleza. Você vai ver ali os 7 Espíritos do Senhor. Só que nesse trono, diz aqui o versículo 5, do trono saía relâmpagos e trovões e vozes, diante do trono ardia as 7 lâmpadas. Esses relâmpagos e esses trovões, meus irmãos, é um simbolismo para nós de uma grande tempestade sobre este mundo. Porque você entenda bem que Apocalipse capítulo 4 vai falar da igreja sendo arrebatada, né? Eu falei isso nos meus vídeos anteriores, que Apocalipse capítulo 1 é a visão do Cristo glorificado. Apocalipse capítulo 2 e 3 vai falar das igrejas no tempo passado e das igrejas no tempo futuro, ou seja, as 7 cartas enviadas aos 7 anjos das igrejas, que nós podemos pegar essas cartas, né, e ler e ver qual dessas cartas as igrejas atuais de hoje vai se encaixar. Apocalipse 4 vai falar, né, do arrebatamento da igreja. Apocalipse de número 5 vai falar da igreja sendo glorificada nos céus. Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 18 vai falar da grande tribulação. Apocalipse 19 vai falar, né, da segunda vinda de Cristo em glória. Apocalipse 20 vai falar da prisão de Satanás, do milênio de Cristo. E Apocalipse 21 e 22 vai nos mostrar ali, meus queridos, um novo céu, uma nova terra, né? João vai abordar ali um novo céu, uma nova terra, o mar já não existe, porque as primeiras coisas já passaram e esse tudo se fez novo, assim como no princípio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas isso aí é nos estudos mais para frente que nós vamos ter. Mas para você ter uma noção, Apocalipse 4 é a igreja sendo arrebatada. E você veja aqui no versículo 5, e do trono saía relâmpagos, ou seja, é um sinal de uma tempestade que irá vir para este mundo. Porque quando João teve a visão do trono, né, da glória de Deus, João, nós sabemos, irmão, que o trono da graça ainda está disponível para você, meu irmão, para você, minha irmã. Mas nós sabemos que essa graça vai se fechar, irmão. A porta da graça vai se fechar. E você precisa tomar uma decisão. Você precisa, meu irmão, tomar uma posição em Cristo. Porque a qualquer momento essa porta da graça pode se fechar. E Jesus aqui, ele vai vir, né, como juiz. Agora você veja aqui no versículo 6. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de óleo, por diante e por detrás. Ó, o negócio aqui já começa a ficar meio esquisito, né, irmãos? 4 animais cheios de olhos. Você vai entender comigo no versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro.
E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada uma, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansava nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra, ações de graça, ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adorava o que vive para todos sempre, e lançava suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Louvado seja o Deus de Israel. Então aqui eu li até o versículo de número 11, que fala justamente dos 4 animais, né? O primeiro animal, que João teve a visão ali, né? Aquele animal, e João teve a visão do leão. O segundo animal era como rosto de homem, o outro como um bezerro, o outro como uma águia. Isso é um simbolismo, irmãos. É um simbolismo. Nós sabemos que o livro de Apocalipse, ela é escrita em linguagens figurativas. Então o livro de Apocalipse vai falar muito de figuras enigmáticas, vai falar muito de figuras em texto figurativo. Então esses animais, irmão, você observa que você observa que é a natureza, né? Ou seja, é a criação de Deus, porque você observa que em 4 dias, né? No 4º dia o Senhor criou a terra, o Senhor criou os animais, o Senhor criou o homem, né? Nós entendemos que o número 6 é o número do homem, o número 7 é um número de perfeição, o número 4 é um número da criação. Então aqui nós vemos as criaturas, né, reconhecendo a majestade, a glória de Deus. Então se os animais, irmãos, aqui são vistos dando glória a Deus, bendizendo aquele que vive para todo sempre, e nós, irmão, que somos a imagem e semelhança do Deus vivo, nós precisamos glorificar o seu nome, nós precisamos adorar o Senhor, porque é vindo, amados, a hora do juízo, é vindo a hora desse grande dia, o grande dia em que nós vamos olhar e vamos ver este Deus maravilhoso, sentado no seu alto e sublime trono. Amados, eu espero que você tenha entendido aqui o capítulo 4 e eu espero você em Apocalipse capítulo de número 5. Que Deus te abençoe e fica na doce paz do Senhor Jesus Cristo.